sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos, ignorantes e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, ela é pontual. Senhor, ela nos lava, ela nos regenera, ela nos alinha, ela nos traz consertos, e nós estamos totalmente sujeitos a ela. Senhor, nós temos sede de ouvir as tuas palavras. Fala ao nosso coração, revela ao mais íntimo e profundo do nosso ser a tua palavra. Senhor, enquanto nós estamos partilhando da tua palavra, que teu Espírito tenha liberdade para curar, libertar, salvar
ó Deus, despertar, ó Deus, fazer aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, queridos, podeis vos assentar? Glória a Deus. Queridos, hoje em específico, né, dia 1º de dezembro, nós caminhamos para a nossa última série de mensagens desse ano de 2021. E o tema da série desse mês é o caminho. Nós vamos falar durante o mês todo sobre essa temática, sobre o caminho. Fala comigo assim, o caminho. É interessante que a palavra o caminho, né, não é uma palavra sozinha, ela vem acompanhado do o. E o o é na gramática um artigo definido. Então, se nós fôssemos entender um pouco mais profundo a respeito dessa temática, nós entenderíamos que, na verdade, o caminho é algo definido. E alguém definiu esse caminho. E alguém se tornou esse caminho. E alguém é esse caminho. E ele é Jesus. Jesus é o caminho definitivo que dá acesso ao Pai. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus é o único caminho que nos leva a salvo para Deus e não condenado. Aleluia. Então a palavra caminho, ela significa dar acesso. Então o Senhor nos, como o caminho, Ele de forma definida nos deu acesso. Porque se nós pegarmos João 14, quando Tomé pergunta assim, Jesus, como saberemos o caminho? Jesus estava dizendo que Ele iria para o Pai preparar uma morada para nós. E então Tomé fala, mas como saberemos o caminho? E então Jesus respondeu a ele, dizendo, eu vos asseguro que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando falamos de Jesus como o caminho, é aquele que nos dá acesso ao Pai. O caminho em si fala para nós de relacionamento, fala sobre andar junto. E à medida que caminhamos com Ele, seguimos as pegadas dEle, como diz Pedro em uma nas suas cartas, que devemos seguir as pisaduras, as pegadas do Mestre. À medida que vamos andando no caminho com Ele, sendo Ele o caminho, nós conseguimos nos identificar a verdade, e então atingimos o destino que é a vida. Descobrimos então a plenitude da vida. E hoje, o episódio de hoje, o primeiro episódio, eu gostaria de falar sobre isso. Sobre a seguinte temática. Não deixe os acontecimentos da caminhada passada embaçar você de enxergar na caminhada presente o que está acontecendo. Não deixe os acontecimentos passados da sua caminhada atrapalhar você de enxergar no presente o que está acontecendo. Aqui nós vemos uma passagem muito conhecida. Fala de dois homens, dois discípulos que estavam caminhando com destino a Emaús. E a Bíblia diz que à medida que eles iam andando, eles iam tratando e falando dos acontecidos que havia ali de forma fresca acontecida. E então ali eles vão andando e caminhando e discorrendo os acontecimentos presentes. E a Bíblia diz para nós que Jesus então se aproxima deles. E aí então Jesus fala, o que vocês vêm discorrendo
falando no caminho, à medida que caminhais. Aí eles ficam indignados, falam assim: como assim? Sabe aquele fofoqueiro de plantão? Quando você vai falar uma notícia, quando você vai revelar uma notícia, fala: como assim você não está sabendo o que está acontecendo? Eles ficaram indignados porque acharam que Jesus não sabia o que estava acontecendo. Aí Jesus falou assim: não, eu não sei das ocorrências, me explica, me fala. Aí eles disseram assim: Jesus, o Nazareno, varão profeta, aquele que nós achávamos que iria trazer redenção para Israel. Os sacerdotes e os líderes entregou ele para ser condenado e crucificado. E ali então Jesus fala para eles, chama eles de nécios. Vocês são ignorantes. Por acaso vocês não lembram do que Moisés e os profetas disseram? E ele começou a discorrer desde Moisés até o que os profetas disseram sobre ele nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia fala que então eles, chegando aonde eles estavam destinados para chegar, Jesus ia adiante deles. Então eles constrangeram Jesus, dizendo: já está tarde, fica com a gente. E então Jesus entrou e ficou com eles. E a Bíblia diz que na hora que eles sentaram à mesa, Jesus abençoou, e no partir do pão, abriu-se os olhos deles, e eles viram que era o Senhor, mas o Senhor então se ausentou da presença deles. E aí o nível da conversa começou a mudar, porque então eles começaram a dizer: por acaso quando ele nos expunha a palavra, as escrituras, não ardia o nosso coração no meio do caminho? E aí então eles voltaram para Jerusalém contando todos os fatos que havia acontecido. Mas algo aqui que eu pulei e que é importante pontuar, é que quando Jesus questiona eles começam a falar assim: não, uma mulher viu, foi no túmulo, estava vazio, e elas tiveram a visão de um anjo, o anjo dizer que ele vive. Aí outros viram também, alguns dos outros discípulos viram também e estão dizendo que ele ressuscitou. E aqui nós aprendemos algumas lições importantes, porque muitas das vezes as experiências do passado, da nossa caminhada, acontecimentos que aconteceram lá atrás, acabam sendo o maior empecilho e impedimento de enxergarmos no presente o que o Senhor, na medida que caminhamos, está fazendo e realizando. Muitas vezes nos tornamos idosos na fé, ao ponto de falar daquilo que só era do passado, mas que não é do presente. A Bíblia diz que aqueles homens, eles começaram a falar daquilo que tinha acontecido, e o falar do que tinha acontecido acabou impedindo a visão deles de enxergar o que estava acontecendo. E quantos de nós, muitas das vezes, presos por acontecimentos da nossa caminhada passada, deixamos que embace a nossa visão a respeito daquilo que na caminhada presente está acontecendo e deseja acontecer. Sabe, queridos, eu estive semana passada com os adolescentes, e a minha pergunta para eles foi: vocês já tiveram uma experiência com o Espírito Santo? Todos eles levantaram a mão, mas eu falei assim: vocês lembram quando foi? Eles nem lembravam quando foi, porque é algo que até se perdeu da lembrança deles. E quantos dentro da igreja, estou falando do cenário dos adolescentes, mas quantos de nós aqui, que estamos aqui hoje, ou você que está ouvindo a mensagem na plataforma digital, não tem o que falar
sobre aquilo que na caminhada presente está acontecendo. Só fala de fatos que um dia aconteceu, não fala de fatos que estão acontecendo. A Bíblia fala que a visão deles ficou impedida de reconhecer o que Jesus estava fazendo acontecer. Eles estavam ainda presos na morte, frustrados, só andando em lamentação, em questionamento, em dúvida. Mas aquele, nós jurávamos que ele seria aquele que ia trazer remissão dos nossos pecados. Fica preso naquilo que aconteceu e não consegue enxergar o que está acontecendo. Sabe, queridos, aqueles homens foram despertados, foram chacoalhados por Jesus, dentro das Sagradas Escrituras, porque aqueles homens estavam questionando algo que eles tinham negligenciado de conhecer, porque Jesus trouxe à lembrança deles o que a palavra diz. E Jesus fala assim: se vocês soubessem o que os profetas e o que Moisés e os profetas disseram sobre mim, vocês não estariam assim. Vocês cairiam a ficha que está no terceiro dia, e está acontecendo. Aquele que foi entregue como cordeiro já ressuscitou como leão e está aqui. Pare de olhar para a condição miserável que você vivia. Eu vim trazer redenção. Abra os seus olhos e veja. Reconheça o poder que emana de mim. A Bíblia fala que então, à medida que Jesus então saiu, eles começaram a falar: por acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Ah, queridos, eu declaro no nome de Jesus, que na caminhada presente, corações voltarão a ser aquecidos, voltarão a ferver e borbulhar pelas Sagradas Escrituras. Vai encontrar prazer em falar da palavra. Aleluia. Homens e mulheres que têm conteúdo da palavra, que têm prazer em compartilhar, que não está no fogo baixo, mas está no fogo alto, fervendo de amor por ele. Aleluia, queridos. Como diz Paulo em uma de suas cartas: não apagueis o espírito, sejam fervorosos de espírito, queridos. Aleluia. Nós precisamos estar cheios da palavra, para que nos nossos relacionamentos nós possamos, à medida que caminhamos, compartilhar daquilo que estamos sendo tomados, revestidos e possuídos pela palavra. Amém, gente? O caminho fala de relacionamento que dá acesso. Nós precisamos ter relacionamentos que nos dá acessibilidade, que nos promove para o lugar do encontro, que nos promove para a palavra, que gera em nós desejo pela palavra. Com quem você está andando está gerando quem você? Desejo pela palavra ou desejo pelo mundo? Sabe, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos entender o princípio. A Bíblia diz, fala que as escamas dos olhos deles caíram, os impedimentos caíram, tudo que estava embaçado foi limpo. A partir do momento que eles sentaram na mesa com Jesus, Jesus abençoou e partiu o pão. Ou seja, mesa é lugar de relacionamento, pão é o que tem na mesa para comer, partilha é compartilhar. Jesus é o pão da vida. Lembra que ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu? Então ali ele estava fazendo o que? Ele estava partilhando. Ele abençoou e partilhou, e então abriu-se os olhos. Sabe, queridos, que as nossas mesas, que as pessoas que sentam na nossa mesa possam ter as escamas dos seus olhos caídas, e possam enxergar e reconhecer o Cristo verdadeiro, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida.
Aleluia, queridos. Que a sua mesa não seja um lugar de jogar conversa fora, queridos, de ficar falando mal do pastor, de ficar falando mal dos outros. Que a mesa seja lugar de trazer sentido para a tua vida e para a vida daquele que está sentado na mesa. Foi isso que Jesus fez. Jesus sentou com eles, mesmo eles ignorantes e cegos. Então, queridos, tenha disposição para sentar com quem é ignorante e cego para a verdade. É preciso disposição, paciência e muita fé para crer que Deus pode dobrar e tirar toda a linha de impedimento que impede a visão dessa pessoa. Aleluia, queridos. Então, em nome de Jesus, entenda o princípio da mesa e desfrute de experiências presentes na caminhada. Fala para a pessoa que está do seu lado: você lembra a última vez que Deus falou com você? Fala: você lembra a última vez que Deus te usou? Você lembra a última vez que de você saiu o poder? Fala para fora, gente, pelo amor de Deus. Fala para dentro, fala para fora. Aleluia. Fala para fora, gente, amém? As pessoas que estão sentando com você, elas estão ouvindo as experiências que hoje você está tendo, do que está acontecendo. Aleluia. Porque a promessa do Espírito não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu e está acontecendo. Aleluia, queridos. Lembra em Pentecoste, Pedro dizendo, o povo achando que ele estava embriagado, e Pedro falou assim: nós não estamos embriagados, ainda é 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre os servos dos seus servos derramarei do meu Espírito. Ele estava querendo dizer o quê? Que ali era uma realidade do que já estava acontecendo, o cumprimento da palavra que estava acontecendo. Todos os dias precisamos ser despertados para dizer: Senhor, faz acontecer e cumprir em mim a tua palavra. Senhor, faz cumprir em mim a tua palavra. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser uma prova evidente do teu poder. Amém, queridos? Para isso, queridos, nós precisamos estar atentos. O segredo dos atentos. Esses homens estavam desatentos. Esteja atento ao que Jesus está fazendo. Jesus já ressuscitou e o poder da ressurreição está fluindo em todos os lugares. Nós estamos vendo, queridos, no presente, Deus fazendo acontecer. Deus continua fazendo acontecer, através dos atentos e dos disponíveis. O que Deus fez e tem feito na tua vida? O que Deus fez hoje na tua vida? O que Deus fez hoje em você e através de você? Por onde você passou, as pessoas por onde você passou, elas foram tocadas, elas foram alcançadas, ou você passou despercebido delas. Sabe, queridos, em nome de Jesus, eu profetizo que os seus olhos sejam abertos, você reconheça o poder da ressurreição viva dentro de você, e você comece a voltar a queimar e arder no seu coração pela palavra, e você comece a voltar e a anunciar para todos o que está acontecendo com a tua vida. A Bíblia fala que eles voltaram para Jerusalém e falaram do que estava acontecendo. Não era mais do que aconteceu, era o que estava acontecendo. Aleluia, queridos. Está disponível para todo aquele que crê, mas é preciso acessar. Cutuca a pessoa que está do seu lado assim, com força mesmo. Fala: você está acessando isso?
Fala, está disponível para você, abençoado. Fala para ela assim, você está acessando isso? Aleluia. Rasga o teu coração e fala, Senhor, eis-me aqui, faz acontecer em mim. Aleluia, queridos. Para de ser um museu. Quem vive de passado é museu. Aleluia. Para de ser museu, queridos. Tem crente dentro da igreja que virou museu, que só sabe falar e colocar à exposição aquilo que um dia aconteceu, mas que hoje já não está acontecendo. À medida que a Bíblia fala que Jesus começou a expor a palavra para eles, o cumprimento da palavra que estava acontecendo, Jesus estava apresentando para eles uma exposição pessoal. Queridos, em nome de Jesus, que você possa diariamente promover exposições do que o Senhor do alto tem feito acontecer em você, aqui e agora. Aleluia, queridos. Nós precisamos nos despertar e ver aquilo que já está disponível para nós. O caminho já foi aberto, o véu já foi rasgado. Você tem livre acesso para que você também possa viver e fazer acontecer. Amém, queridos? Eu profetizo em nome de Jesus que você seja tomado por esse fogo que arde no peito, pelas sagradas escrituras. Sabe, Emaús significa riacho quente. Cleopas, que é um dos dois que falou, significa a glória do Pai. Ali Jesus estava fazendo o quê? Jesus é a glória do Pai, que fez arder e queimar o coração. Eles estavam com destino a Emaús. Eles estavam com destino a algo que era quente. Então aquele que é o fogo, aquele que veio batizar com o Espírito e com o fogo, encontrou eles no caminho. E agora agora se eles crescem, esse rio quente, esse rio do Espírito iria queimar dentro deles e iria fluir dentro dele, através da vida deles. Jesus foi ao encontro deles. Jesus vem ao nosso encontro nessa noite, para que no nome de Jesus possamos queimar de amor por Ele e ver aquilo que o Senhor está fazendo dentro, fluindo e tocando e atingindo aquele que está perto, aquele que está à nossa volta. Aleluia, queridos. Você quer ver isso? Amém, queridos? Busque servir no ministério do Espírito. Esse é um ministério que todo mundo tem, o ministério do Espírito. Ministério significa koinonia, que significa servir. Todos nós temos o ministério do Espírito, que é servir o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, vai para a Bíblia, abre a tua Bíblia e vai estudar os dons do Espírito. Vai estudar os dons do Espírito, queridos. Vai buscar ser ativado nos dons do Espírito. Vai buscar ser ativado nos dons de serviço, de ministério. Vai buscar, queridos, em nome de Jesus. Não pare até encontrar quem você é dentro do corpo. Se encontre, seja a resposta. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu creio, queridos, que Deus está levantando e despertando uma igreja que não fala do que aconteceu, mas que fala do que está acontecendo. Que volte a testemunhar o poder de Deus e o poder que emana da palavra sendo cumprida. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar.